Olá, eu sou a Lídia. E eu sou a Cícera. E hoje nós vamos para o nosso segundo podcast, Odontologia e Beleza. E o assunto de hoje é... implante dentário. Legal. E vamos para a nossa primeira pergunta, que é verdade que o implante é um parafuso colocado no osso? Parafuso. Quem que quer ter um parafuso colocado no osso, né? Não, o implante não é um parafuso colocado no osso. Parafuso é aquela coisa que você compra na loja de material de construção e você vai colocar lá num móvel, vai colocar na parede, né? Isso é um parafuso. O implante dentário é uma coisa muito superior a isso, né? Ainda que ele seja rosqueado no osso, ele é uma peça de titânio de alta tecnologia, onde foi desenvolvido aí bastante estudo em cima dele para que ocorresse uma coisa chamada osteointegração. E aí talvez você me pergunte, Cícera, o que raios que é osteointegração, né? Então, osteointegração é quando o osso cola naquela peça, naquela estrutura, como se não existisse nada ali. Então, imagina que você colocou então aquela peça ali naquela região e o seu corpo não vai agir negativamente, rejeitando ou formando uma fibra, não, ele vai aderir toda aquela superfície do implante e é por isso que ele dá certo, é por isso que ele fixa no osso, né? Porque se o implante dentário ele formasse uma fibra em volta dele, ele não daria certo, na hora que você puxa ele sai. E é imprescindível, é necessário para todo tipo de implante, seja dentário, seja um implante na perna, seja um implante em qualquer outra parte do seu corpo, em estrutura óssea, que ele sofra osteointegração, que é quando cola, né, o material, o seu corpo não sente aquela peça como uma coisa estranha, mas sim como fazendo parte dela, então ele se fica ali, como que eu posso falar para você? Uma coisa única, eu não sinto que tem alguma coisa estranha no meu corpo, então forma osso em toda a volta dele ali, fazendo com que ele fique bem travado. Que legal, então. Você falou assim, mas não explicou certo do que o implante é feito. Ah, sim, tá. O implante dentário, ele é feito de titânio, né, um material biocompatível, ou seja, o seu corpo não sente aquilo como algo estranho ao seu corpo, um material inerte, né, que faz com que então ocorra essa osteointegração, tá? Então ele é um metal, sim, ele tem ranhuras. Se você olhar aqui neste modelo, você vai ver então que algumas pessoas falam de parafuso, sim, porque ele lembra um parafuso, mas não é um parafuso, existe muito mais coisa aí, além disso, muita tecnologia além disso. E ele vai ser formado, então, por uma peça que vai ser colocada ali dentro do osso, a parte cirúrgica, que a gente chama, né? Então, eu vou desrosquear aqui para você ter uma ideia de como que ele é. Então, é colocada esta parte primeiramente dentro do osso, né? E depois, então, é colocada uma tampa. E o implante dentário, Cícera, só fica pronto... Depois, o implante dentário só fica pronto totalmente depois que você coloca a coroa, né? Que a coroa não é a parte cirúrgica, a coroa é a parte protética. Então, você vai enxergar o resultado final assim, né? Como se fosse um dente único ali, né? E vamos lá, me pergunta mais coisa aí, senão eu vou falar um monte. Para quais casos é indicado esse tratamento? Sim. O implante dentário ele é indicado em casos de perda de dente. Então, se você perder um dente devido a um acidente, se você perder um dente porque você teve algum problema lá e você teve que extrair esse dente, né? Então, aí nesse caso é feito um implante dentário. E existem também outros tipos de implantes que vão na boca, que são mini implantes, que não são usados para repor dente, mas sim para um tratamento ortodôntico, para se fazer um tracionamento, uma ancoragem. Então você coloca ali um implante para poder puxar um dente, usar um elástico que vai sobre ele. Legal, e todo mundo pode ter um implante, pode fazer um implante, tem uma data, uma idade que a gente tem que... Sim. Geralmente a gente só coloca um implante dentário a partir dos 18 aos 21 anos, vai depender se é menino ou menina, que é onde terminou o crescimento, né? Porque quando você, enquanto você não cresce,
totalmente, você vai tendo remodelações ósseas, essa posição, por exemplo, você colocou um implante num determinado lugar, à medida que você vai crescendo, tem uma tendência a ter uma movimentação, então não se coloca implante em pacientes jovens, tá? Então, a partir do momento que eu fiz lá meus 25 anos, eu posso colocar um implante? Não necessariamente, porque é necessário fazer uns exames para verificar se tem estrutura óssea suficiente para se colocar o implante. Às vezes você vai ter um osso muito fino e aí então você não tem espessura suficiente para aquela peça ficar inserida. Você não pode colocar uma peça e ela estourar ali as paredes ósseas. Ela tem que ficar totalmente dentro do osso, daquela matriz óssea que vai segurar ali o dente, tá? Então, às vezes a pessoa quer fazer ali uma prótese sobre implante, que existe, que é uma coisa bem legal, que assim, você não implanta às vezes um dente só, você implanta algumas peças e coloca uma prótese inteira, como por exemplo assim, não chega a ser exatamente uma dentadura, mas como se fosse uma dentadura sem ali o céu da boca, que é fixado sobre aqueles implantes, então aquela peça não sai mais. Mas aí esse paciente, geralmente, ele já vai ter lá seus 50 anos, 60, 70, e se ele perder os dentes há muito tempo, porque tem essa questão também, quando você fala em idade, você tem tanto a idade física, né, cronológica, 50, 60, 70, como você tem a idade óssea. Uma pessoa que perdeu os dentes com 12 anos de idade, já tive casos assim, que a pessoa tinha perdido todos os dentes com 12 anos de idade, quando ela tiver lá os seus 50 anos, às vezes ela não tem osso nenhum mais. E mesmo que ela queira colocar um implante, ela vai precisar passar por um processo ou de enxerto de osso, né, ou de osso dela mesmo ou não, mas nem sempre você pode garantir que esse enxerto de osso vai dar o resultado efetivo. Então, já tive casos em que a pessoa estava ali disposta a fazer, não tinha questão do medo, não tinha nenhuma questão que impedisse, mas não tinha osso e nem poderia fazer enxerto para colocar, então era inviável se fazer um implante. Legal. E esse implante na boca, assim, para mastigar, ele dói, incomoda? Como que é aí? Bom, o implante depois de instalado, ele vai agir como se fosse um dente novamente, o seu dente de novo. Mas assim, quem pode melhor dizer isso pra mim é você, né, Cissa? Me conta a sua história, eu sei que você já fez implante, e agora eu é que vou te perguntar. Por que você precisou fazer implante? E me fala aí, me conta a sua história. Então, eu perdi um dente, né? Perdi um dente muito novo, porque a gente sempre foi do sítio. E no sítio a gente não tinha muito esses cuidados, né? Meus pais, eles não foram instruídos a cuidar, ter uma saúde bucal, então eles não passaram isso pra gente também. Então, realmente, eu perdi dente muito nova, acho que com 16 anos eu perdi um dente já, e a partir daí que a gente começa a ficar mais mocinha, mais vaidosa, aí eu comecei a correr atrás de aprender a me cuidar e ter uma saúde bucal. Sobre o implante, realmente não dói nada, é como se você tivesse um dente na boca. Não tem essa de, é dente, é implante. Tanto é que se você olhar na boca, você não sabe o que é dente e o que é implante. Realmente, pra mim, foi sensacional. Ele some na boca, né? Você olhando assim, você tem a impressão que tudo é seu dente mesmo, porque não tem nenhuma peça colada na outra, né? E tem alguns tipos de prótese que você cola um dente no outro, então você vai sentir ali que tem uma aspereza, que tem uma diferença de textura, né? No seu caso, você não sente nada, né? Não, pra mim, ficou ótimo. Legal. Então, mais uma aqui, né? Ainda está dentro do meu assunto. Com implante a gente pode comer de tudo? Exatamente, com implante pode comer de tudo? Eu te pergunto isso, dá pra comer de tudo? Pode comer de tudo, tranquilo e fica totalmente satisfeito. E torresmo, dá pra comer torresmo? Nossa, adoro! Torresmo lá do sítio? Torresmo. A gente lá tem uns porquinhos, né? Então tem um torresmo maravilhoso. Mas assim, claro, tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Eu sempre falo que na verdade, embora seja ali, age perfeitamente como se fosse um dente novamente, você é uma peça protética. Existe um parafuso, né, metálico, que eu falei que não é parafuso, né? Então existe uma peça metálica ali e existe uma coroa feita em porcelana.
se você não tomar alguns cuidados, né, eu brinco que quando a gente é criança, a gente mastiga de tudo, né? Não era criança, eu lembro que eu comia goiaba, eu mastigava assim até as sementinhas, até sumir. Hoje eu já olho uma goiaba, eu já penso melhor, porque eu já quebrei um dente assim, comendo semente de goiaba. Então eu sempre falo para os meus pacientes, né, toma cuidado, você pode mastigar normal? Pode, mas já não é mais uma criança, tem que tomar. Claro que, como você falou, né, a gente acaba esquecendo ele na boca, né, porque ele age tão bem como se fosse um dente de verdade. Tem todos os cuidados, né, que, né, porque é um implante que você vai colocar ele ali e deixa, tem todos os cuidados que a gente tem que ter. É um dente que você colocou e tem que ter aquele cuidado especial. Exatamente, como se fosse dente de verdade, né, dá cárie no implante? Não dá cárie no implante. Mas dá doença de gengiva. Sim. Dá doença de gengiva, doença periodontal. Então, se você já tinha uma tendência a ter muito tártaro, né, e você não cuidar desse implante agora, higienizando bem, passando fio dental, fazendo a asepsia correta, você também pode ter doença periodontal do implante, sabia? Tem uma doença chamada periimplantite, que é o quê? Pério significa ao redor, né, ao redor do implante, e que as bactérias vão entrando ali e vão corroendo o osso, ele inflama e você acaba perdendo, ele sai na sua mão, tá? Não é uma doença assim que dói, assim como a doença periodontal, né, que é a doença que dá ao redor do dente. Às vezes a pessoa não sente dor, mas o dente acaba ali saindo e você acaba perdendo. Então a higiene, tanto do implante como do dente, ela tem natural, tem que ser muito bem feita. Legal. Então vamos para aquela parte que todo mundo tem medo, né? A cirurgia, existe algum preparo para fazer a cirurgia antes? Sim. Como que é? Sim. Cirurgia, quando a gente fala assim, vai ter que fazer uma cirurgia, né? A pessoa já pensa aquela coisa hospital, né? Ambulância, soro, né? Aquela coisa assim. Então, todo procedimento dentro da boca que vai envolver um corte, que vai envolver um pouco de sangramento, é um procedimento cirúrgico, né? Então, a cirurgia de implante é uma cirurgia muito delicada. É feita uma incisãozinha muito pequena, abre-se só o lugarzinho onde vai o parafusinho mesmo. E nesse caso eu vou chamar de parafuso, né? Mas não é para você pensar naquele parafuso lá, mas na peça do implante. Um jeito mais fácil das pessoas entenderem. Para você entender, né? Não é para você pensar assim, nossa, mas não falou que não é parafuso. Não é parafuso daquele lá, mas é aqui a peça. Enfim, então uma incisão pequena na região para onde vai ser colocada a peça do implante. E então, depois disso, ele é colocado e é dado um pontinho ali. Então, o procedimento cirúrgico, ele é menor, menos invasivo e mais delicado do que uma extração dentária, né? Uma extração de dente do siso, de terceiro molar, ela é muito mais agressiva, muito mais, você tem que abrir uma área muito maior, né? E o pós-operatório bem mais complicado do que uma cirurgia de implante, tá? Então, e mais uma pergunta é se vai sentir dor no pós-operatório, né? Fez a cirurgia e agora? Pois é. Quando você toma todos os cuidados da medicação prévia e depois os cuidados pós-operatórios, né, que é não fazer esforço, colocar gelo, tomar a medicação adequada, e se o implante foi feito corretamente, porque daí nós estamos falando numa situação em que tudo foi feito perfeitamente, né? Um implante de boa qualidade, que foi tomado todo o cuidado ali na asepsia na hora de fazer o procedimento cirúrgico, não se conteve contaminação, você vai ter um pós-operatório excelente. Aqui nós temos uma casuística já de 10 anos que nós fazemos implante aqui na clínica e a gente não tem questionamentos, né, de muita dor. Sim. Muito pelo contrário, os nossos pacientes, eles relatam assim, puxa, eu tinha tanto medo de fazer e aí eu vi que foi uma coisa tão simples. Já ouvi pessoas dizerem o contrário, nossa, que doeu muito, mas não é a nossa casuística aqui. Se você toma cuidado, o pós-operatório ele é excelente e você pode me dizer, Cissa, me conta aí também de como foi o seu pós-operatório. Olha, realmente foi assim, sabe quando você tá aquele medo e depois você descobre que não é nada daquilo? Não vou dizer que eu fiquei super bem, mas eu tomei todos os cuidados, só fiquei inchado o rosto aqui um pouquinho no mesmo dia, no dia seguinte eu já estava ótima, vim trabalhar perfeitamente, então
pra mim, gente, foi excelente. E você lembra como foi quando você extraiu um dente? Quando você era... Nossa, eu sofri muito quando extraí dente. Então, assim, não sei se os médicos, os dentistas que fizeram, mas eu fiquei assim, fiquei inchado o rosto, eu ficava um pouco roxo, assim, e sentindo dores vários dias. Eu não entendia naquela época o porquê. Hoje eu já sei. Então, se você toma os cuidados devidos, se você faz o certo, né? Tem aquele padrão, você tem que fazer o certo. Se você fez, tomou os remédios, os cuidados, eu acho que não tem nenhum risco, nenhum perigo. Sim. A próxima pergunta é, existe algum risco? Sim, existe risco. Existem muitos riscos, né? Todo procedimento cirúrgico, ele tem risco. Se ele não for bem planejado, se ele não for bem feito, existe o risco do implante não dar certo, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Por quê? Porque ele não osteointegrou. Existe um risco de uma perfuração num lugar indevido, existe um risco de você pegar um nervo e essa pessoa ficar com a região amortecida o resto da vida dela, ou então por 6 meses. Existe um risco de você ter alguma infecção óssea. Então, todos esses riscos, eles podem acontecer, mas existem formas de controle. Então, o planejamento adequado, o cuidado no material para ele estar bem esterilizado, a higienização, um profissional habilitado, né, ou seja, de saber o que ele está fazendo, e tudo isso vai fazer com que você diminua esses riscos. Mas eu fiz tudo certinho e aí eu perdi o implante não deu certo. Acontece por vários casos, não se sabe ainda exatamente qual a razão de às vezes não ocorrer osteointegração, se foi porque mordeu em cima, se foi porque contaminou ou superaqueceu, tá? Então, mesmo tomando todos os cuidados, você tem riscos daquele procedimento não dar certo, e aí faz o quê? Aguarda 3 a 4 meses e faz novamente, tá? O que não pode acontecer é você ter algo muito grave, né? Puxa, perfurou um nervo, ou então e aí ficou totalmente anestesiado, ou então você fez um implante que saiu numa região, eu já vi uma radiografia que o implante entrava assim e saía aqui quase no lábio da pessoa, né? E aquilo ficou ali, né? Sem o profissional ter tomado alguma atitude. Então, esse tipo de coisa, ele não pode acontecer, né? Existem riscos, mas são riscos controlados. E aí eu vou te perguntar, porque eu sei que teve um implante seu que não osteointegrou. Como que foi? Me conta a sua história. Bom, a gente fez a cirurgia e alguns dias depois, assim, como eu já tinha feito sabia que 2, 3 dias a gente não já sentia mais nada, né? Nem parecia que a gente tinha passado por uma cirurgia. Esse não. Esse continuou doloridinho, assim, constante. E aí eu lembrei que logo que eu fiz a cirurgia, tanto é que você fica tão bem assim, que você fala, tô ótima, vou comer, vou... Então não tomei todos aqueles cuidados, porque você acha que você tá bem, você já pode fazer tudo, né? Então acabei comendo tudo que tinha vontade, comi coisas mais duras e acabei impactando ali em cima do meu implante. Acho que foi esse o motivo de eu ter perdido ele. Sim, então tem risco, gente, vamos tomar cuidado. A gente tá bem, mas não é por isso que você vai sair comendo de tudo, né? Exatamente, porque às vezes você tá tão bem logo passou aquele procedimento cirúrgico, e às vezes até por uma extração dentária, né? Você tá super bem, e aí você fala assim, não, eu vou trabalhar normal, eu fico no sol, eu vou pra praia, eu faço um esforço, né? Ou então, no caso, a mastigação em cima do implante, enquanto ele não tá osteointegrado, ele ainda é muito delicado ali, ele tá ali naquela região, mas aquela região ainda não colou ali, né? E o osso, ele se forma totalmente depois de 6 meses, né? Com 3 a 4 meses da peça ali, do implante instalado, você começa então a ter um pouco mais de segurança para já fazer a coroa ali. Mas antes disso não, antes disso tem que tomar bastante cuidado. E aí talvez você esteja me perguntando assim, mas não tem aqueles casos que coloca todos os dentes bem rápido? Sim, tem, mas essas pessoas elas vão ter que ter um cuidado muito maior, elas não vão poder sair mastigando alimentos pesados, com força,
E tem casos em que você consegue colocar um implante e já colocar o dente, porque é uma região que tem menos força mastigatória. Um incisivo lateral, um dente da frente. No dente posterior, o que a gente chama de carga imediata aumenta bastante o risco de perder o implante se você não tomar ali os cuidados devidos. Né? Então vamos ficar de olho porque o implante pode dar errado, né? Sim. Não tomando todos os cuidados. Exatamente. E vamos mais dar uma aprofundada nessa questão de se a gente vai ficar sem dente aí durante quanto tempo a gente já pode colocar. Então, como eu falei pra você, você foi feito todo um exame e viu que você tinha condições para colocar um implante ali naquele osso. E aí então existem várias marcas, né? E cada marca vai dizer mais ou menos quanto tempo você pode ali já colocar a carga sobre ele, que seria o dente, né, a coroa, e então ali mastigar sobre ele. Em implantes importados, eu trabalho com uma marca muito legal, que o fabricante diz 45 dias depois você já poderia ali mastigar sobre ele e colocar a coroa sobre ele. Eu gosto, o nosso protocolo aqui é esperar de 2 a 3 meses, dependendo, com uma segurança maior e dependendo também da condição daquele osso. Então você, por exemplo, você extraiu um dente, e daí, passou 3 meses, você vai colocar ali o implante. Então, não deu tempo de formar totalmente o osso. Como eu falei, são 6 meses para formar. Então, você vai colocar o implante numa área que não está totalmente ali, né, com o osso formado. É mais frágil. Você extraiu o dente, já tem ali 1 ano, 2, aquele osso compacto, espesso, você colocou um implante de 8, 12 milímetros, é um implante que dá para colocar já a carga ali, dá para colocar o dente ali, dá pra gente esperar os 45 dias, já fiz com 45 dias, deu super certo, e já esperamos também mais tempo. 3 meses. 3, 6 meses. Implantes nacionais, você é obrigado a esperar bem mais tempo, né? É uma pena que a gente tem que falar isso, né? Eu gostaria de dizer que o implante importado demora mais, o nacional é mais rápido, mas infelizmente não é. A tecnologia para se fazer um implante de alta qualidade, ela é cara, né? E até por isso que às vezes a gente fala assim, puxa, é um tratamento tão caro, né? Por que não é tão caro assim? É tão rápido de fazer, sim, mas existe toda uma tecnologia ali para se desenvolver aquela peça. Todos os equipamentos para se fazer o procedimento cirúrgico são de alta precisão. Qualquer errinho ali pode fazer com que aquilo não dê certo. Então, o custo agregado para se fazer e ainda, principalmente, né, a qualificação do profissional, o quanto que ele ali se preparou para fazer aquilo com destreza, faz com que o custo disso seja mais elevado realmente. Então, vamos explicar para as pessoas que tamanho de implante, né? Porque às vezes a pessoa imagina aquele parafuso, sim, né? Sim, então, vamos... sim, ou aquele implante gigante, né? Sim. Hoje em dia já existem implantes curtos, como eu falei, de 6 milímetros. 6 milímetros, se você pensar, é uma coisinha pequenininha assim. É um implante mais arriscado? É mais arriscado porque a gente não tem casuística disso a longo prazo, né? Eu me lembro que acho que o ano passado foi lançado um implante assim de 6 milímetros, ou até menos. E tem implantes de 12, de 14, né? Que vai dar o quê? 1,5 cm, tudo, mas não passa muito disso. Né, como eu mostrei aqui para você nesse modelo, se você ver, é mais ou menos o tamanho da raiz do dente, sendo que ele é mais estreito, né? Então, se você tivesse aqui um molar, que é um dente bem mais largo, o tamanho da peça, a largura dele para um lado para o outro, vai ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? Vai ser a profundidade, então, que vai variar. Então, não é uma coisa assim gigante. Embora, Cissa, existe também implantes mais antigos, que chamavam inclusive implante agulhado, e eu me lembro lá, há muitos anos atrás, quando eu saí da faculdade, eu radiografei uma paciente e eu fiquei assustada, porque ela tinha na radiografia um negócio assim que parecia uns fios, assim, um monte de agulha longe, né? E realmente chamava implante agulhado. Um implante muito diferente, né? Hoje em dia faz tempo que eu não vejo esse tipo de implante. Então, antigamente, ele não tinha essa aparência, né, que as pessoas falam parafuso. Tinha uma aparência diferente. Então, era bem maior, né, mas uma coisa assim que até assustava um pouco. Eu acredito que deve se usar ainda, aqui a gente não faz, então não saberia te dizer. E é necessário fazer internação para esse procedimento? É rápido, é demorado? Como que a gente pode falar?
Na maioria dos casos, um implante dentário é feito dentro do próprio consultório odontológico, né? Você mantendo toda a questão de higienização, campo cirúrgico, etc. É um procedimento, sim, clínico mesmo. Mas existem casos em que é interessante fazer em hospital. Por quê? Então, digamos que você vai fazer um implante de toda a parte superior, né? Às vezes um paciente um pouco mais debilitado, é interessante às vezes uma anestesia mais profunda, então fica mais legal fazer no hospital, porque você vai ter todo o aparato ali, por conta de sangramento e tudo mais. Porque da mesma forma que, né, você fez um dente, existem pessoas que às vezes tem que fazer vários, 4, 5, ou vai fazer arcada superior e inferior numa sessão só, para não ser aquela coisa assim muito cansativa. Então é legal fazer em hospital, sim, e isso não é nenhum problema. Né? Qual que é a questão do hospital? O hospital vai te dar a segurança ali de você estar amparado caso você tenha uma queda de pressão devido ao estresse, ou então até uma anestesia mais profunda, para você não ter que ficar tomando tantas anestesias locais, né? Porque o tempo de ação de um anestésico local, em média, ele vai ser ali umas 4 horas. E às vezes pode demorar um pouco mais e ainda você não ter esse desconforto. Então, o hospital seria tanto uma questão de segurança como conforto do paciente. Legal. E existe, a gente já falou, né, que tem chance, mas explica mais um pouco sobre a rejeição do implante. Então, como eu falei, não existe a rejeição. Quando a gente fala em rejeição, a gente está pensando em órgãos, né? Então, eu rejeitou, eu nem sei, né? Não sou médica, não sei te dizer, mas eu aprendi assim, que você tem ali uma implanta ali, um coração, um fígado, um rim, então você tem ali, pode acontecer uma rejeição porque você tem um corpo ali que veio com uma outra genética, que veio com muitos parâmetros diferentes do seu, então você vai tomar muitas medicações para que o seu corpo então aceite aquele novo órgão. Mas no implante dentário, a peça de titânio, ela é biocompatível, que significa que o corpo não se incomoda com aquilo, né? Aquilo tá ali dentro e o osso forma em volta daquele parafuso como se ele passasse batido, sabe? Eu não estou enxergando isso daí, então eu vou formando como se não tivesse nada no caminho. O que acontece é às vezes não osteointegrar por conta dessas razões que a gente já comentou, um superaquecimento, uma contaminação bacteriana, um impacto, né? E aí então fibrose em volta, ou como assim você teve um caso de dor, né? E aquilo parece que não cicatriza, né? E aí então aquele implante é removido, né? Limpa-se a região totalmente e aí aguarda mais 3 a 4 meses para tornar a fazer o procedimento. E aí nós tivemos um caso assim, em que o paciente assim, não sentia dor. E aí e a gente percebeu que não osteointegrou. Então quando a gente radiografou ou mesmo mexeu, a gente viu que o implante não estava fixo ali, ele estava movimentando. Então realmente não tinha dado certo. Removemos, curetamos, medicamos o paciente, passou lá os seus, acho que a gente nesse caso aguardou uns 6 meses, e aí refizemos e olha, já tem alguns anos e não teve nenhum problema. Então assim, quando a gente fala às vezes em rejeição, vem aquela ideia assustadora, traumática de meu Deus, né, rejeitável, não vai morrer, não chega a ser, não é nesse nível aí, né. Uma questão também que todo mundo fala assim é que fumantes não podem fazer. Fumantes podem ou não podem fazer? Mito ou verdade? Não, mito. Fumante pode fazer, sim. É uma pena, né? Assim, para quem fuma é uma delícia, né? Mas para quem não fuma é ruim. E até quem fuma sabe que o cigarro faz mal. Mas na questão do implante, o que não é interessante é que naquele momento pós-cirúrgico, naqueles cuidados pós-operatórios, a pessoa venha fumar. Por quê? Porque vai superaquecer a região. E um superaquecimento e até, de repente, componentes tóxicos que possam ter ali no cigarro podem interferir naquela cicatrização que a longo prazo então pode fazer, né, ou então a curto prazo, né, porque em pouco tempo às vezes a gente vê que não osteointegrou, você acabar então não tendo osteointegração. Então, osteointegrou, tá tudo bonitinho, passou o tempo ali de resguardo, tá fumando? Paciência, continua fumando. Tenho vários pacientes fumantes que fiz implante e nem por isso ele deixou de dar certo, tá? Então é um mito. Tá, e se o paciente, eu não quero fazer implante, o que acontece? Não quer fazer implante, tem que usar outro tipo de prótese, né? Existem vários outros tipos de prótese. Existem próteses fixas, que são aderidas nos dentes vizinhos.
existem próteses removíveis, e existe ficar sem dente, que é uma pena, porque a falta de um dente, ela impacta em tudo, né? Impacta em tudo, né? Você vai ter toda uma desestruturação dos outros dentes, um dente que está sempre ligado no outro, como uma engrenagem, né? Na hora que você perde um dente de uma engrenagem, você tem toda uma engrenagem que começa a falhar, né? Um zíper que você tira uma coisinha do zíper, né? Ele já não enrosca, já não fecha tão bem. Então, assim, o órgão dentário, Deus fez com toda aquela quantidade porque tem uma razão de ser, né? Um que você perde ali, tirando essa questão de dente do siso, que já é uma questão ali de evolução, né? Que já não cabe mais na boca, mas um dente dentro da engrenagem bucal, do sistema ali, ele faz toda a diferença. Então, você deixar de repor aquele elemento é uma coisa que vai impactar na sua vida em um momento ou outro, né? Tá. E assim, depois que extraiu o dente, quanto tempo a pessoa tem que já procurar um dentista para fazer o implante e já cuidar nesse caso? Sim. Olha, a própria extração dentária, ela já deveria ser feita pensando na questão do implante. Porque já várias vezes me ocorreu essas situações, a gente fala assim, não vamos extrair agora já, vamos fazer um planejamento, porque às vezes quando você extrai um dente, se você não fizer a extração devidamente, você vai tirar paredes ósseas que vão ser importantes para repor aquele dente. E aí você tirou e danificou uma parede, e aí você vai ter mais dificuldade de colocar o implante porque você está faltando osso, né? Então, o ideal seria que ao extrair o dente, você já estivesse pensando a longo prazo em repor. Então, mas não teve jeito, né? Eu estava ali numa situação de emergência e precisei extrair o dente. 3 meses depois da extração, você já pode, então, ir fazer tomografia e outros exames para se fazer o planejamento do implante. Então, seria esse o tempo. Tá. E a gente falou, assim, de valores e tudo, né? Então, é muito caro, está viável a todo mundo? Como que é aí essa parte financeira? Caro é uma coisa muito relativa, né? Às vezes o que é caro para um não é caro para outro e tudo dá um valor que você dá para aquilo, né? Quanto você gastaria, quanto você pagaria se você perdesse seu dente da frente. Nossa. Não é verdade? Assim, tem coisas que tem muito valor, né? Às vezes eu brinco que eu prefiro quebrar a perna do que perder o dente da frente, né? Pelo menos o osso cola sozinho, agora o dente nunca mais vai ser, né? Ainda que seja implante, é um implante, né? Então, mas claro, com certeza pagaria aí bastante por ele. E por que é caro, né? Ainda assim, se você falar para mim, puxa, mas é caro, não é acessível a todos. Como eu já falei, a tecnologia empregada, ela é alta. Então, existem toda a qualidade do profissional que está ali habilitado, tanto que ele já estudou, quanto que ele tem de experiência. A tecnologia envolvida no material. Então, tudo isso vai fazendo com que esse preço encareça. E também o fato de que, assim, o valor que a gente dá para as coisas, né? Às vezes a gente pode pensar assim, puxa, mas é tão caro isso, mas você às vezes não deixa de comprar aquele celular mais caro, né? Que acaba em quanto tempo? Às vezes 2 anos, né? Ou então você não deixa de comprar aquele tênis super caro, aquela calça jeans cara, que você não usa uma só, não é verdade? E o implante que a gente paga um valor que dura... Nossa, quantos anos, né? Isso é o resto da vida. Então a gente, caro é uma coisa muito relativa, isso está muito do valor que você dá para aquilo. E o que eu posso dizer para você assim, super barato realmente não é. Porque se você encontrar algo super barato, alguma coisa ali deve estar errada, porque existe uma coisa ali toda envolvida para que aquele implante chegue ali na sua boca. Foi passado por muitos processos, por muita coisa, né? Como eu falei, desde a formação do profissional, o cuidado ali, os assistentes, tudo que envolve tem alto custo, né? Infelizmente no Brasil a gente é obrigado a importar essas coisas, então aumenta ainda mais. Então essa questão aí financeira é uma coisa que infelizmente não é acessível a todos, eu entendo, mas eu acredito que um dia isso vai ficar tão mais fácil de fazer que todos vão poder ter, né? E como a gente pode escolher uma clínica, como a gente sabe do profissional que já é mais graduado naquela parte, né? Para a segurança de todos.
Bom, aí, né, é importante que você já tenha o seu profissional de confiança, né? Eu acho que cada um tem aí aquele que conhece, que confia mais, que ele seja habilitado, né? Tenha feito cursos de implantodontia, que ele tenha já um tempo de trabalho, isso é muito importante, né? Para uma experiência para se fazer. E você conhecendo o profissional, você vai avaliar ali como que ele trabalha na questão da higiene, como que ele trabalha no relacionamento com você, tanto da questão financeira como da questão ali de segurança que ele vai te passar, né? É muito importante que você sinta isso desse profissional, para que, se caso ocorra algum imprevisto, você possa ter o aparato dele, né? Porque, por exemplo, que nem a gente falou, não está livre de acontecer um erro, não está livre de acontecer de não dar certo por alguma razão, e é nessas horas que a gente vê, né? Se o profissional estava do seu lado, porque se ele falasse, não, isso é problema seu, azar, ou, né? Aí então vai ser difícil de resolver a situação, né? Então tudo isso aí é importante. Eu diria para você, se você não tem ninguém ainda que você conhece, procura então primeiro, né, fazer uma primeira consulta, uma avaliação, pegar mais de uma opinião, isso é muito importante, né? Hoje em dia existem muitas marcas de implante, existem muitas formas de se fazer a mesma coisa, mas aí aquilo vai também dessa empatia, de você também tanto pesquisar a respeito do profissional, como também sentir ali a confiança que ele te passa. Tá. Né? Passou por um exame clínico, né? Fez ali, conheceu o profissional, e qual o próximo passo até chegar à cirurgia? Sim. Você precisa estar em condições de saúde também boas. Sim. Em primeiro lugar, né? Eu iria falar para você que seria uma radiografia, mas eu acho que a base de tudo não adianta eu querer fazer implante se meus dentes estão todos, os outros estão cariados, se eu tô com a boca toda cheia de tártaro, se eu tô com inflamação na gengiva, se eu tô doente, se eu tô descompensado da minha diabetes, se eu tô... Entendeu? Então, assim, um procedimento cirúrgico ou qualquer outro procedimento estético que seja, ele vai depender primeiramente que você esteja com uma condição de saúde bucal adequada. O próximo passo, então, você vai precisar fazer uma radiografia para que veja toda a questão ali óssea, tem um apanhado geral, assim que a gente trabalha aqui, uma radiografia panorâmica, e depois com um outro exame complementar, que seria uma tomografia, em que é uma radiografia 3D, em que você vai ver espessura de osso, comprimento, né? Porque às vezes você só saber se tem comprimento de osso não é suficiente, né? A peça, ela né, tridimensional, não adianta ter comprimento se não tiver a espessura devida. Então, os exames complementares são importantes, e às vezes exames até assim, exame de sangue, autorização do cardiologista, porque se esse paciente tiver algum problema aí de saúde, a gente vai precisar de uma autorização do cardiologista para fazer. Então, tudo isso aí, tudo que você puder juntar é importante, né? E o profissional costuma pedir essas coisas para que você tenha ali mais segurança no resultado final. Tá. E uma pergunta também bem delicada, assim, é se a gente vai sentir dor durante a cirurgia, né? Olha, eu acredito que hoje em dia não existe mais dor durante a cirurgia, né? Os anestésicos são potentes, os anestésicos são bons, e se o profissional está com atenção ali em você, sempre vai ser bem anestesiado, né? Se você estiver sentindo dor, você não está entubado, ou você não está assim sonado, você consegue conversar com o paciente, é um procedimento ali que você tem acesso, olha, que você pode falar, então ele vai anestesiar mais, então não tem por que sentir dor em nenhum momento do procedimento cirúrgico, tá? Mesmo pós-operatório, ele não é um pós-operatório com tanta dor, né? Ele é um pós-operatório também de dor controlada, em que você vai tomar antibiótico, você vai tomar analgésico, e não vai ter ali a dor pós-operatória tão intensa, né? Você pode me dizer aí qual que é o grau de dor? Durante a cirurgia não tem nenhuma dor. Você é totalmente anestesiado ali, você sabe, você sente tudo que a pessoa está fazendo e falando ali, mas dor não tem nenhuma. Mas assim, por exemplo, fizemos uma cirurgia de uma moça que sofreu muito assim em outros dentistas, que ela falou que
Quando chegou aqui, que ela viu que não era nada daquilo que ela já tinha passado, ela já falou que a anestesia não pegava nela. Chegou aqui que ela já começou, a gente anestesiou e tudo, ela falou, não, já tá ótimo, já pode começar a fazer a cirurgia. Então, assim, é relativo, por exemplo, aqui a gente não tem esse problema. Passei por cirurgia, pra mim foi tudo ótimo, não senti nenhuma dor, até em casa, assim, ainda tava anestesiada. Fui dormir super tranquila, mas... Tem gente porque o que acontece é que às vezes a pessoa vem com um histórico já, né, de outras situações que ela passou, em que ela sofreu e tudo, então ela vem com aquela coisa na cabeça e às vezes nem tá doendo, né, mas tem aquela ideia. Claro, todo procedimento cirúrgico de uma anestesia local, você vai sentir que o profissional tá mexendo com você. Pressão, né, Sim, puxar, às vezes um canto da boca que depois fica mais machucadinho, isso aí pode acontecer realmente. Mas é diferente de você falar assim, puxa, foi feito tudo ali a sangue frio, ou então eu senti muita dor durante o procedimento. Isso acho que não existe mais em nenhuma área da odontologia. Como que é feita a cirurgia? Vamos explicar mais um pouco para tirar esse medo das pessoas, né? Sim. A cirurgia, então, depois de todos os exames feitos, no dia da cirurgia, então, aqui nosso protocolo é sempre medicar o paciente antes com antibiótico, com anti-inflamatório, depois fazer a higienização oral devida. E a cirurgia em si, como eu falei, é uma pequena incisão, uma incisão ali que chega a dar 2 centímetros, 1 centímetro, uma coisinha bem delicada, em que então vem com as broquinhas para as fresas, né, para se abrir a espessura que vai entrar o implante. E como eu falei para você, assim, se você olhar novamente aqui, ele é proporcionalmente uma peça menor do que a raiz do dente, então você não vai ter ali uma coisa assim assustadora, né? É bem delicado. E o interessante desses motores de implante é que eles não fazem nenhum barulho. Enquanto eu passo que, né, o motorzinho do dentista, né, faz aquele barulho horrível que a gente não consegue tirar nunca, mas o implante não, como são rotações baixas, você não tem nenhum barulho, né, que possa te dar um mal-estar, e depois de colocado ali o implante é dado um pontinho, e aí então você na verdade às vezes nem vê, às vezes você vê, né, a cabeça do implante ali, e às vezes não, ele fica totalmente lá dentro da gengiva e você só vai realmente perceber que existe alguma coisa ali, daí então quando for ser colocado a coroa do implante. Tá. Então vamos falar mais um pouco como que a pessoa pode se proteger, né, de entrar numa clínica sem qualidade, de fazer uma coisa que não era o esperado, né? Sim, é fundamental você, como eu falei, conhecer o profissional, saber do histórico dele, fazer a primeira consulta, ver se está sendo pedido os exames adequados, né, prévios, radiografia panorâmica, tomografia, uma boa anamnese, né, o que seria anamnese? É ele te perguntar sobre sua saúde geral, seu estado geral, saber de todas essas situações. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha mais segurança ali na hora de escolher o profissional adequado. Tá. Vamos finalizando aqui o nosso segundo podcast. Se você tiver pergunta, pode mandar aqui. Sim, se você tiver perguntas, dúvidas, contar como que foi a sua história aí de implante, se você ficou satisfeito, se você não ficou. É bem legal a gente saber assim por que as pessoas estão passando, né, para a gente poder aí até ajudar, né? Nossa ideia aqui nesses podcasts é levar para vocês informação de qualidade, para que você possa aí melhorar a sua saúde bucal, ser mais bonito, né? E aí a gente está falando odontologia e beleza, mas o que o implante tem a ver com beleza? Tem tudo a ver com beleza, né? E saúde, né? E saúde, porque se você não tem dente, despenca tudo, né? Os dentes ali são os pilares que vão segurar ali a sua face para que você fique ali mais bonita. E não sei se vocês já viram, né, aquela piadinha, né, do homem sem sobrancelha. Então, bem legal. Depois aí a gente pode colocar no final que aparece a foto de uma pessoa, ele não tem um dente, não tem uma sobrancelha, mas na hora que você olha para ele ali, a primeira coisa que você nota é que ele não tem o dente da frente. Então, assim, puxa, como faz falta, né, os dentes, seja na estética, seja para mastigar, seja até para autoestima, né? Porque se você, né, tem uma parte de um órgão faltando ali, é muito difícil a vida, e às vezes quando você olha para o seu rosto e você não se sente bonito, não se sente ali junto ali na sociedade, fazendo parte daquele grupo, é muito complicado, né? Então isso gera vários problemas. Então
Cuidar dos dentes é muito importante. Legal? Te vemos então no próximo vídeo. Então, tchau, até lá!